Meus amigos, falando aqui diretamente de um estacionamento qualquer, aqui no GLT, para quem não conhece, é o Jumeirah Lake Towers aqui em Dubai, perto da Marina, que é mais famosa, e como vocês podem ver, tem dois belos representantes aqui, uma Ferrari California, eu acho que é o modelo dessa Ferrari, que particularmente eu gosto muito, eu posso estar enganado no modelo, e esse Jaguar que para mim encanta os olhos. Um Rolls Royce passando aqui agora atrapalhando o meu vídeo, mas eu quero falar de um assunto que me trouxe até aqui, que eu pude desenvolver aqui em Dubai e que com certeza mudou a minha vida e toda a minha maneira de pensar para seguir os meus caminhos. O que é isso? A solitude. Por que você está falando isso, Matheus? Por que a solitude mudou o seu caminho? E eu vou falar a minha experiência pessoal, principalmente aqui em Dubai, principalmente na minha trajetória também, porque muita gente que já fez intercâmbio, já saiu do país, já foi para fora da sua bolha, quebrou ali a barreira, saiu da asa dos seus pais, da sua mãe, da sua casa, saiu do seu mundinho ali, qualquer lugar que você mora, com a sua avó, enfim, sozinho, e começa a enfrentar um novo local de moradia, uma cidade nova, com pessoas novas, com a língua nova, com uma cultura nova, se adapta a esse modelo de vida. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos nos relacionar. E aqui eu percebi o quão difícil é se relacionar e ter amizades verdadeiras. Porque é muito fácil você fazer uma amizade verdadeira quando você ainda está na escola, quando você está criando os seus primeiros laços, seja eles fora do seu ambiente ou sejam eles no seu ambiente. Porque é muito fácil você chegar e criar um amigo na sua creche, no seu símbolo, que seu pai e sua mãe conhecem, e você ter ali uma maior. You can come, brother. I'm recording. Yeah. Yeah. A partir do momento que você fica mais velho, que você aprende a se relacionar com pessoas, essas relações muitas vezes têm interesses por trás, não são algo genuíno. E a maioria das vezes você não vai conseguir manter essas relações. Por mais que você encontre uma pessoa que você se identifica muito no meio da trajetória, é muito difícil você ter ali o mesmo contato duradouro por conta dos objetivos, dos destinos, e isso na escola eu vivi de maneira intensa, porque eu estudei grande parte da minha vida na mesma escola. Então, eu tive ali o contato e pude criar laços muito fortes com as mesmas pessoas. Ao invés de eu criar curtos laços, eu fui ver isso aqui. Pessoas que eu conheço hoje, que pegam uma semana de aula comigo, pode ser que na semana que vem eu nunca mais vejo a pessoa na minha vida. Hoje, tudo bem que nós temos acesso a redes sociais. Fica muito mais fácil você saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa e voltar a ter contato com ela. Mas eu imagino que há mais de 30 anos isso não existia. Aí, vem um rapaz acelerando ali, ó. Bonito esse ângulo, hein? Tá com um ronco bonito. Thanks, brother. Opa! E é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. E você tem que aprender a viver da sua maneira, do seu jeito, com os seus modos e com o intuito que você quer alcançar. E foi algo que eu vi aqui para mim e aprendi a viver sozinho, a me contentar comigo mesmo, porque no fim do dia eu que coloco a minha cabeça no travesseiro e infelizmente ou felizmente para muitos é só sobre nós e nós. Eu particularmente sinto muita falta da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, namorada, amigos e todas as pessoas que eram do meu ciclo social. E a gente sofre muito, sofre muito. E nesses momentos que a gente começa a ter mais garra e resiliência, a gente aprende a enfrentar as barreiras, as vitórias e os enfrentamentos da vida. Porque a gente tem que saber que, se caso só existíssemos nós no mundo, eu, graças a Deus, consigo ter
os meus hobbies, os meus interesses, como livros, como estudos, como trabalhos e projetos que eu desenvolvo, a criação de tudo que eu quero construir para a minha vida. Eu corro atrás e vou nesse sentido, consigo ocupar a minha cabeça. Mas muitas vezes o raciocínio dá uma porrada na gente e muda todo o jogo. Afeta muito a gente e isso é algo que eu trabalho diariamente e constantemente sou atingido, como todos, por altos e baixos, altos e baixos. Todo mundo é atingido, é difícil você manter uma constância ali de foco, de mudança de sentimento recorrente acontece com todos nós. Então, é algo que você traz de fora, mas que a gente não consegue controlar. É muito complicado, é muito complicado. E eu tô aqui mais um ciclo da minha vida, né? Tô agora dando um gás para o exame do IELTS que eu vou fazer para aqueles que não conhecem, que visa abrir portas para você passar uma faculdade no exterior, para ser reconhecido para algum visto, seja de um outro país ou algo do tipo, e também para comprovar o seu nível de inglês. E eu pude perceber o quanto a bagagem que eu trouxe dos meus estudos para concursos, dos meus estudos para vestibulares, da minha boa educação me ajudaram, me trouxeram muita facilidade na hora de fazer relações também. Porque a partir do momento que você já tem mais contatos, que você cria ali um repertório legal para a sua pessoa, eu posso daqui a alguns meses sair de Dubai e me encontrar com algum brasileiro que já esteve aqui em Dubai. Só de a gente já ter essa mesma coisa em comum pode gerar uma maior conexão e uma identificação por ter passado pela mesma situação. Porque a gente sabe que quem passa pela mesma situação do que nós, que vive o que a gente está vivendo e viveu, tem uma maior assincronia interconectada. É algo que está fora da nossa consciência. E é muito bacana você se contentar com as coisas mais simples da vida. Eu aprendi a dar muito valor para isso aqui. De você sentar sozinho, tomar um café, ler, aproveitar um ambiente diferente, ter ali boas escolhas, poder ter liberdade. Depois que eu saí do Brasil, eu pude ter essa sensação de liberdade. Aqui em Dubai, menos pelo estilo de vida que a gente tem aqui, de muito trabalho, muita intensidade, muita competitividade. E pelo foco de muitas pessoas num mesmo ambiente, isso dificulta você ter liberdade, porque muitas vezes, se você quer economizar, você usa um transporte público, o que tem milhões de pessoas usando, e é muito desconfortável, e ele tira a sua liberdade. Porém, por outro lado, se você tiver um carro aqui, o trânsito é caótico também. Então a gente está aqui num centro de convivência e um centro de desenvolvimento de muitas pessoas que querem se destacar. E por isso você perde um pouco dessa liberdade. Então eu gosto de dar muito valor para ela. E também aqui, os apartamentos são menores. Se você quiser um apartamento grande, uma casa grande, qualidade de vida é muito caro aqui, coisa que no Brasil você consegue achar com maior facilidade. Então é algo que eu sinto falta de chegar de manhã, tomar um solzinho, tomar um café na padaria, sei lá, coisas que são simples, mas aqui a gente não consegue explorar. Até montanhas eu sinto falta aqui, porque eu sou de uma região montanhosa no Brasil, Juiz de Fora, para quem não conhece, muitos morros, então essa área da natureza e florestal é algo que para mim faz muita falta aqui. Até a água que a gente bebe aqui, ela não é mineral. Se você for tomar uma água aí, ó, tá dando tchau pro meu vídeo. Hello! And then ela é dessalinizada do mar, a grande maioria, água barata. Se você quiser comprar uma água mineral que é vendida no Brasil, você vai pagar bem caro o preço de um Gatorade, até mais, entendeu? Pelos sais minerais que vêm contidos nela, o que é muito louco também. Então as pessoas aqui têm muitos recursos limitados para muitos desejos de muitas pessoas querendo conquistar. Você pode ver que tem muita abundância aqui, os carros e toda a riqueza que esse lugar oferece é impressionante, tem que tirar o chapéu. Que os caras construíram aqui no meio do deserto é impressionante, mas é um estilo de vida muito caro do ponto de vista mental, social e
também de liberdade, dependendo do seu emprego, dependendo de quantas horas você trabalha, dependendo de tudo, é uma maneira de viver muito diferente. E eu agradeço muito de ter vindo parar aqui, foi algo que eu aprendi muito, muito, muito. Sair do meu ambiente, abrir novas portas, é uma nova etapa na minha vida que se iniciou e que mudou tudo. Porque aqui eu pude me conhecer, eu pude saber ser um cara mais relaxado e mais centrado. Eu sempre fui aquele cara muito focado em fazer as coisas certas para obter resultados. Eu achava que muitas vezes o meu trabalho duro, o meu esforço, aquela dedicação de energia ia me gerar sempre os melhores resultados. Mas não é isso. Muitas vezes não é o mais esforçado que vence, mas o melhor posicionado. O esforço, com certeza, ajuda, mas tem que saber se posicionar de maneira inteligente. Esse que é o fato. E além disso, mais do que se posicionar de maneira inteligente, é você também ter ali aquele senso crítico que muita gente chama de teoria do Footspringer, eu acho, que é algo que você não consegue num diploma, é algo que você tem ali da sua pessoa que entende, que você consegue desenvolver graças a vivências empíricas ou até mesmo algo interior, algo inexplicável. E isso te ajuda muito a você viver mais relaxado, saber resolver as coisas, não dar mole na hora de resolver problemas e de ser um bom profissional, de ser um bom cara social e se destacar na sociedade de hoje em dia. E a galera tá chegando ali agora, muito bacana ver. Eles talvez sejam brasileiros, eles estão olhando para a câmera aqui. Mas eu queria trazer para o vídeo hoje mais um relato para vocês que me conhecem. Estão me vendo aqui num cenário diferente. Cada dia que passa eu estou num lugar diferente, então vocês podem ver a diversidade aí no canal. Tem muitas reflexões aí para vocês acompanharem. Uma que eu sugiro ver é a do testemunho que fala sobre os diversos caminhos a serem seguidos, que eu gravei no primeiro dia que eu cheguei aqui em Dubai. Para vocês terem um contexto, vão completar 6 meses que eu estou aqui em Dubai. Foram 6 meses de muito aprendizado, muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muito autoconhecimento. Eu poderia ter lido 500 livros de autoajuda e autoconhecimento que eu não teria 1% de tudo que eu aprendi aqui e soube me destacar pessoalmente, profissionalmente, que é as coisas que realmente importam. Aí vem mais uma carreira aí, ó. Bonita, hein? Uma 718. Bacana. E, e é isso. Vou fechar o vídeo por aqui. Para vocês que não me conhecem ainda, tem muitos projetos em andamento, muita coisa boa para rolar. Nós vamos seguindo nessa pegada aí, porque é só o começo e vamos para cima.